Bom, boa tarde a todos, primeiramente, para agradecer ao Christian pelo convite, os parabéns pelo livro, naturalmente. Agradecer por poder participar dessa mesa, que é muito qualificada, agradecer a presença de todos. Bom, antes de mais nada, em situações de crise, sempre uma pressão na sociedade, tem que ter reforma, tem que mudar. Geralmente, a mudança não vai para o problema, vai para o sistema eleitoral, que é mais fácil de mudar, né? Essa situação não é específica do Brasil, na Itália foi a mesma coisa, começa a ter escândalo, no Japão começa a ter escândalo, muda o sistema eleitoral. Mas quais são os nossos problemas? O sistema eleitoral vai resolver os problemas que nós temos? Eu acho que o debate está um pouco vazio de uma análise da relação de causa e efeito. Simplesmente não se aprofunda na questão de qual é o provável resultado, a consequência esperada das mudanças, e começa a dar palpite, porque a ideia é mudar para dar uma satisfação para a sociedade, não para resolver de fato o problema. Por exemplo, um problema que não é apontado, corrupção. Temos um problema de corrupção, todo mundo sabe. Mudar o sistema eleitoral vai resolver a corrupção, vai diminuir a corrupção. Nenhum sistema eleitoral vai contribuir para diminuir a corrupção, para aumentar a corrupção. Não existe essa relação. Outra questão, na última revista Dados, o professor Jairo Nicolau falou que no Brasil, usando o banco de dados do ESEP, ele chegou à conclusão de que no Brasil tem baixo voto retrospectivo. Ou seja, as pessoas não olham tanto para o passado dos candidatos, dos partidos, não analisam o que foi feito no mandato, elas basicamente votam olhando para o que acontece na campanha, curto prazo, imediato. Então não é de se espantar que depois sejam eleitos, as pessoas falam, como é que reelegeram um monte de escândalo? Claro, as pessoas não olharam o que ele fez antes, elas faltaram no passado. Bom, resolver a questão de aumentar o voto retrospectivo. O sistema eleitoral ajuda nisso? Também não interfere. Então, a questão é você ver quais são os problemas e então ver se o remédio que está sendo sugerido vai atacar o foco do problema. Uma questão que é muito considerada, né, nesse debate é a questão de que o Brasil tem partido demais. O Brasil tem partido demais, isso atrapalha a governabilidade, isso gera instabilidade. Bom, antes de mais nada, sistema eleitoral não aumenta o número de partidos, né? Quem escolhe o número de partidos são os eleitores. O sistema eleitoral pode forçar a redução do número de partidos. Pode forçar de duas formas. Uma pode reduzir o número de opções que o eleitor tem. A outra pode desconsiderar a escolha de parte dos eleitores. Bom, desconsiderar é no caso da cláusula de barreira. Cláusula de barreira, você estipula um percentual. Se um partido não atinge esse percentual determinado, ele não tem direito à representação. Eu acho isso grave no seguinte aspecto. Você está considerando que uma parte dos eleitores votou de forma inadequada para o bom funcionamento do sistema político. Eu acho que isso já contraria um princípio da democracia. Pode chegar a situações graves. Por exemplo, em 95, na Rússia, a cláusula de barreira era de 5%, nem eram as maiores, na Turquia 10%, por exemplo. Mas aconteceu o inusitado de que 49,6% dos eleitores, a Rússia é um país enorme, gigantesco, extremamente diversificado, 49,6% dos eleitores votaram em 40 partidos diferentes. Esses 40 partidos não atingiram a cláusula de 5%. Então, metade da população escolheu quem ia para a Duma, a outra metade foi alijada do processo eleitoral. Eu acho complicado. A outra forma, como eu falei, é obrigar a redução, é limitar as possibilidades. Um sistema famoso por fazer isso é o sistema uninominal, usado na Inglaterra, nos Estados Unidos. Bom, divide o país. No Brasil é muito chamado de distrital, o ex-presidente Fernando Henrique defendeu já no jornal esse sistema. Bom, divide o país em vários distritos pequenos, não mais distritos grandes, com vários deputados, como acontece no Brasil, são os estados, os distritos, não, microdistritinhos, em que o mais votado de cada distrito é eleito. Na maior parte dos lugares onde é adotado, inclusive, é eleito mesmo sem ter maioria dentro do distrito, basta ser mais votado que os adversários. Primeiro, ele reduz o número de opções, porque, afinal de contas, o eleitor vota estrategicamente, tem
6 candidatos, ele sabe que tem 2 ou 3 com chance. Ele adora aquele que está quinto nas pesquisas, mas ele vai jogar fora o voto dele, então ele vota no que está mais bem colocado. E o resultado final da eleição é muito estranho, porque ele gera resultados absolutamente desproporcionais. Não existe no sistema preocupação com a proporcionalidade. Então, um partido que teve 30% dos votos pode acabar com 45% das cadeiras, com 50% das cadeiras. Um partido que teve 15% dos votos tem 3% das cadeiras. Um partido com 6% dos votos não elege deputado nenhum. Porque esse sistema ele tem a propriedade de, com frequência, produzir o que se chama de maiorias manufaturadas. Ou seja, um partido tem menos da metade dos votos, mas consegue mais da metade das cadeiras. Isso é considerado por boa parte da literatura de ciência política como uma coisa positiva, porque facilita a formação de governo, como vou falar mais para frente. Mas são partidos que não são mais votados pela maioria da população e conseguem, a maioria das cadeiras, resultados desproporcionais. As diferentes opiniões da população não são ouvidas. Mas esse sistema é defendido. Vamos ver por que ele é defendido. Primeiro, muitos dizem que ele facilita a identificação de quais são as opções de governo que estão em disputa. São menos partidos, você identifica quais são esses partidos, sabe que provavelmente o partido que ganhar vai ter a maioria das cadeiras, vai governar sozinho. Isso num contexto parlamentarista. No presidencialista você poderia considerar que, sendo o mesmo partido do presidente, ele teria uma facilidade enorme de implementar as políticas próprias dele, sem ter que... Você já prevê como não vai ter essa negociação depois da eleição. Esse mesmo grupo de autores consideram que no pluripartidarismo tem esse problema de que você não sabe, você elege um monte de partidos e você não sabe como vai ser o governo depois, porque vai ter aquele monte de negociações pós-eleitorais, então você não define previamente qual vai ser a cara do governo. Bom, antes de mais nada é preciso saber se é interessante nós sabermos previamente qual vai ser o governo, quais são as opções de governo, se a opção que vai ser escolhida no final vai ser escolhida pela minoria da população. É o primeiro ponto. Não sei se isso é uma vantagem. O segundo caso é que, será que realmente, se nós tivermos um ambiente pluripartidário, como é favorecido pelos sistemas proporcionais, vai ser difícil identificar quais são as opções de governo depois? O Brasil, claramente, é um país pluripartidário. Todo mundo sabe disso, está cansado de falar mal disso, inclusive. E todo mundo sabe quais são as opções de governo. Porque nós elegemos, proporcionalmente elegemos a Câmara, nós elegemos o presidente do sistema majoritário. Todo mundo sabe que nós temos uma opção de centro-direita e uma opção de centro-esquerda, que as últimas 4 eleições disputaram o poder no Brasil. Então, talvez o problema da identificabilidade do governo não seja do pluripartidarismo, seja do parlamentarismo, essa é outra questão. Bom, outro argumento favorável ao sistema uninominal é a questão da accountability. O que se diz é que facilitaria a identificação do responsável pelas políticas. E aí ficaria mais fácil de punir ou recompensar na eleição seguinte. Acho que tem que qualificar melhor que a accountability é essa. Realmente, o governo de partido único, você sabe que ele é o responsável pelas políticas que são implementadas. Mas, como já disse, qual é a vantagem de se identificar se você sabe que a maioria não votou nele mesmo? Então, não faz diferença o restante reconhecer que ele não foi um bom governo. Bom, tem outra forma de ver. A accountability do deputado, que é um argumento mais usado. Os deputados são os únicos eleitos do seu distrito, então ficaria fácil para o eleitor acompanhar o que ele está fazendo no poder. Bom, acho que tem que pensar, acompanhar como? Primeiro, acompanhar o que ele está fazendo em Brasília, eu acho que ninguém acha que o fato de ele ser eleito de outra forma vai fazer as pessoas acompanharem mais o trabalho parlamentar em Brasília do que acontece hoje em dia. Por outro modo, mas não é acompanhar o que ele está fazendo em Brasília, você percebe pela melhoria do seu distrito que ele conseguiu recursos para o seu distrito. É outra forma de você interpretar a accountability. Será que ele percebe? As pessoas sabem determinada obra que foi feita, determinada melhoria numa localidade, ela sabe se quem fez aquilo foi o presidente, se foi o governador, se foi o prefeito, se foi o deputado federal, o deputado estadual, o vereador, se foi o senador. A pessoa não sabe quem é o responsável por aquela melhoria.